Boa tarde, gente boa. Estamos começando mais um Papo na Rede. Hoje é dia 13 de novembro de 2013. A gente está fazendo esse programa gravado porque a gente está querendo aproveitar a oportunidade de ter o João. Estou com o João na cabeça. Eu mandei João para você, desculpa. Pedro Sertão. Pedro, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Veio de longe, está passando uns tempos aqui no estado de São Paulo. Vai ter um encontro, um evento em que você vai participar esses dias aí. O Carlos Bregantin acabou de fazer uma pergunta. Eu falei, não, espera um pouquinho, responde daqui 20 segundos, que é para começar o programa. Pedro Sertão. Porque quando o Martinho falou do Pedro, né, que segundo eles, né, nós já nos conhecemos, né, em 2001, mas eu tô aqui, né, tentando fazer o HD funcionar, né, nas fisionomias e temas e situações dos últimos 12, 13 anos, né. Mas quando eu vi lá Pedro Sertão Silva, né, eu falei assim, esse é daqueles que encarnou, né, a coisa de um modo que foi pro nome, né, para ficar explícito, né. Seria isso? Tem alguma... Parece, desculpa, viu, Pedro? Parece aqueles personagens bíblicos, né? O Maria Madalena, que provavelmente fosse de Magdala. Pedro Sertão. Os nomes têm a ver com os lugares, mas vamos lá, né? O que é esse codinome? É mais uma identificação com a cultura, com a alimentação, identificação com o jeito do povo. Embora seja paraibano, eu sou paraibano, nascido no litoral norte, às margens posso colocar assim, às margens da reserva Potiguar, que é uma reserva que até hoje tem litígio por conta, uma área de plena produção da monocultura da cana, que por sinal não tem trazido muitos benefícios à população do litoral norte nem do litoral sul da Paraíba. A monocultura de cana... Quais são os nomes das cidades lá? O litoral norte especificamente, eu nasci em Pedro Regis, um município recém-emancipado, foi emancipado em 96. Sou filho de uma oligarquia política da região, né, um pessoal ético na questão da coisa pública, mas muito conservador. Eu estou me referindo a meu pai, meu avô que foi fundador da cidade. E próximo a um município polo chamado Mamanguape, né? Eu me refiro à micro-região do litoral norte, na fronteira ali já com o Rio Grande do Norte, sou dali. E no processo de imigração interior para a capital, início dos anos 70, nós fomos morar numa cidade da periferia de João Pessoa, chamada Bahia. E a minha infância foi ali na periferia, a minha adolescência mais próximo à praia, ao mundo artístico ali de João Pessoa, intelectual. Já convertido ao evangelho? Ainda não. Não. O processo de conversão... Religioso era católico? Era não praticante de nada, né? Materialista. E em meio à efervescência antes dos diretas já, né? Durante os diretas já, eu estava na plena, né, nos meus 19, 20 anos de idade. Aí lembro-me das passeatas dos que estava lá bem engajado, direta já, depois Tancredo já. Aí veio a crise. Eu fazia jornalismo na época na UFPB. Aí veio a crise existencial, veio o vazio na alma, tudo isso. E aí eu abandonei o curso, né, falando um pouco do processo de conversão, já que você provocou. Abandonei o curso de jornalismo e de filosofia, que eu estava namorando as duas vertentes, fazia 2 cursos, e procurei acalmar minha estrutura de alma. Não sabia exatamente aonde. Aí veio então, começou a eclodir dentro de mim o processo os versículos bíblicos chaves, né? Jesus promove a paz, Jesus é o caminho, né? E você tinha esse resíduo, vamos dizer assim, dos versículos da onde, Pedro? Influência, né? Tinha parentes, tinha amigos próximos que falavam sobre o evangelho, né? O evangelho bíblico, puro, desvinculado. Aquilo que a gente chama da semente que já havia sido exatamente, começou semeada. A eclodir e o processo foi doloroso, né? O processo de parto, né? Então eu me converto, né? E aí não volto mais para os cursos, né? Não volto e vou estudar teologia.
você se filiou a uma igreja lá na época? Comecei a... O interessante, acho que vale salientar, porque parece ser sui generis, não é tão comum, é que eu tive um encontro pessoal, uma experiência sobrenatural com a pessoa de Jesus, com problemas de preconceito sérios com a igreja local. Com o segmento evangélico protestante. Isso é mais ou menos que ano, Pedro? Eu estou falando de 89. Tá. 89. 25 anos atrás, mais ou menos. Isso. Mas a minha experiência era inquestionável, indubitável dentro de mim. E eu passei a evangelizar pessoas, falando de Jesus que transforma. Qual a tua igreja? Perguntavam. Mas o seu preconceito, ele vinha do quê? A referência de principalmente de igrejas acentuadamente pentecostal, mas pouco ética. E despolitizada. Só totalmente isso no contexto em que eu vivia, né, na época que eu percebia. Para quem está ligando agora, ele está falando de 89. Né? 89. Não, brincadeira, porque parece que tem coisas, né, que não... Por isso que alguns segmentos tiveram dificuldade de mudar. Né? Por isso que eu perguntei, né, do tipo, ele vem, quer dizer, de uma experiência de conversão, mas já com uma antipatia, né, ao segmento chamado religioso evangélico, né, que nos finais dos anos 80, que a gente estava muito bem ativo aqui, foi que assim, começaram a desembarcar, né, as novas comunidades. E a teologia da prosperidade estava em sua efervescência, batalha espiritual, etc. Né, aqui no sul, né, os movimentos eram bem... As ondas que vinham da Califórnia. Isso, as ondas californianas. Chegou lá João Pessoa, eu estou em João Pessoa naquele momento, né, estava... Chegou João Pessoa, a gente percebia bem a influência do Kenneth Reagan na época, né? E eu deslumbrado com o Cristo e com a presença, né, o mover dentro de mim, mas ao mesmo tempo ressabiado com questões, né, por exemplo, a ênfase consumista como bênção, conectada à bênção, isso não me convencia. E os escândalos sobre escândalos que eu percebia na percepção micro, né, no relacionamento ali e nas divulgações mais amplas que já existiam na época, né, me fazia lamentar. Mas eu tinha uma coisa que me segurava bem, eu tive uma experiência com a pessoa de Jesus independente e desvinculada da instituição. Né, da igreja, inclusive até a igreja local, com esse formato templário, por exemplo, né? E então isso não me abalava. Mas eu compreendo quando pessoas chegam com a igreja e são impactadas com a revelação da palavra e se escandalizam e fogem. Porque essas pessoas, elas aceitaram o pacote completo. Eu aceitei o grupo evangélico, ou vamos chamar assim evangelical, né, para ser mais... Eu aceitei porque eu não consegui identificar, não existia no meu contexto nada paralelo a isso. Hoje eu sei que tem. Com todo respeito à instituição, à denominação, mas eu preferiria, vou colocar assim, uma coisa mais informal, mais fraterna e com contundência no discipulado, um cheirando as axilas, o sovaco do outro. Proximidade, discipulado não existe sem proximidade. E a proposta templária, que tem sua eficiência em aspecto, ela perde muito nisso. E você foi para que seminário lá, nesse contexto? Aliás, se você não estava em igreja local, como é que te recomendaram para o seminário? Porque tem então, no processo... Esses mecanismos, né? 6 meses depois da minha experiência pessoal, eu trabalhava num banco, lá em João Pessoa, eu evangelizei todo mundo lá. Qual é a tua igreja? Não tem igreja ainda, estou estudando. Né? E eu trabalhei, a minha referência de começar a buscar uma igreja foi assim, qual vai ser a igreja? Eu fui na igreja católica, não testificou numa igreja católica específica, numa missa, 1 ou 2 vezes, não preencheu. Estive numa Assembleia de Deus, antes fui no Centro Espírita kardecista. A minha identificação com o kardecismo na época foi por conta da ética muito interessante do kardecismo. Né?
Mas não deu, né? Uhum. Não harmonizou e eu entendi que não era. Depois peguei respaldo teológico, que graças a Deus, questões teológicas, com todo respeito à linha kardecista, né? Mas a teologia é divergente com relação ao cristianismo. Aí então eu fui numa Assembleia de Deus. Uhum. Isso tinha referências de pessoas próximas, como eu citei anteriormente, parentes. E na Assembleia de Deus testificou algo em mim assim. Mas eu passei pouco tempo na Assembleia por conta exatamente de outras, dos enxertos, uhum. né, na doutrina, na teologia, extra-bíblicos. Passei pouco tempo, não passei um ano, né? Uhum. Mas foi interessante porque uma caminhada, isso é uma experiência pessoal, mas foi pelo aprofundamento e a identificação com a oração. Uhum. Isento da motivação, não estou entrando no mérito da motivação, por que eu estou orando e qual é a minha história, mas a oração ligada diretamente a relacionamento pessoal com a divindade, com Deus. Uhum. Para mim foi muito importante isso, mas não demorei muito. E eu estava totalmente rendido. Não estava afim não tinha referência. E a igreja que eu tinha mais bloqueio era igrejas do estilo da Assembleia de Deus. Mas eu estava totalmente rendido. E eu creio que Deus assim me honrou nesse processo. Né? Pouco tempo. Depois passei para o Betel Brasileiro. Betel Brasileiro tem uma teologia interessante, embora seja muito conservador na perspectiva sociopolítica. Ainda é. Ainda é. Né? Mas eu aprendi muita coisa no Betel também. Aí, nesse período, eu casei-me com Sueli já com chamado missionário, pulsante, né? Hoje é pastora comigo. Né? Sueli já era do meio. Já era do meio. E nós nos mudamos e, por questões geográficas, em 95, passamos a fazer parte da Batista da Convenção Independente. No caso, era Batista Betel. Na cidade. Mas o seminário foi o Betel Brasileiro? No, o meu seminário foi Juvep. Ah, Juvep. É seminário teológico da Juvep, lá em João Pessoa. Tá. E nesse ínterim, antes de terminar o seminário, o Sérgio, presidente da Juvep, me chama para trabalhar com eles. Juvep muito interessante na questão da evangelização, conservadora politicamente como o Betel, bem conservadora. E eu cheguei, eu lembro de Carlos Queiroz, né, a gente conversando, ele fez uma leitura, né, do meu compartilhar, como estou fazendo agora. Você chegou na Juvep e foi sábio, trabalhou suas percepções sociopolíticas em doses homeopáticas. Você não teria durado muito. Né? E eu acredito que nesses anos, né, desde 91 como aluno, 95 como alguém engajado, né, como missionário, a gente trouxe uma contribuição. Explica para quem, que tem gente vendo e ouvindo a gente, daqui do sul, do centro do Brasil, que não sabe o que é a Juvep. Okay. O que é a Juvep? Certo. A Juvep, a sigla, ela se descaracterizou, mas o significado é Juventude Evangélica Paraibana. E a motivação inicial foi aglutinar, vou tentar ser objetivo aqui nessa exposição sobre a Juvep, aglutinar a juventude em João Pessoa, independente da denominação, em eventos, em congressos, simpósios. Né? Em 83 foi feito um congresso com o objetivo de identificar no interior do Nordeste, identificando e divulgando ao mesmo tempo no congresso, até com o Dr. Russell Shedd, foi um dos preletores. Se não me falha a memória, Edson Queiroz estava também. Os municípios carentes ainda sem igreja evangélica por lá. Região. Aí foi identificado muito municípios sem uma igreja, 0% de evangélico. E com essas informações, então aconteceu, a missão foi desafiada e desafiou os jovens que estavam naquele congresso. E aí começou a sequência de projetos missionários, conectado com o objetivo de plantar igreja em municípios do interior da Paraíba, inicialmente, sem presença evangélica. E a Juvep trabalha com esse projeto desde 82, impactos. Né? Então é o eixo principal da Juvep. Hoje a Juvep trabalha com treinamento de líderes transculturais. Bárbara Burns está coordenando. A Bárbara está lá, né? Está lá com a gente. Está coordenando o seminário, o centro de treinamento para
missões transculturais de formação. Tem um seminário teológico com o objetivo de formar pastores, né, para as igrejas. E centros de treinamentos de formação teológica no sertão. Temos 2 centros hoje, um em Itaporanga, que eu dirigi por 10 anos ele, e temos outro em Sousa, a Juvep tem outro em Sousa. Então ela trabalha e promove congressos, né? Recentemente houve o congresso nordestino de missões, o 2º, em João Pessoa. Muito bom, muito relevante, né, para o Nordeste, uma boa assistência lá. Então a Juvep trabalha plantando igreja, evangelizando os sertões, e agora plantando igreja e treinando líderes na sua formação teológica e através de congressos, seminários para reciclagens, né, pontuais. E agora está despertando, está se estruturando para a obra social, com mais consistência. Agora está começando. Pedro, quando é que você faz um direcionamento da sua caminhada ministerial, vamos dizer assim, para o sertão? Ok. Quando é que surge esse chamado, essa vocação? Você percebe isso? Em 95, nós começamos a trabalhar na área de pesquisa, na Juvep. Eu saí do banco e entrei, dando passo, como a gente chama, de fé, né? A Juvep, na época, não tinha muita estrutura para sustento. Ele aceitou o desafio, né, por discernimento. E a gente, então, nós estruturamos o departamento de pesquisa da Juvep, andamos da Bahia ao Maranhão, né? Passamos a ensinar no seminário teológico lá de João Pessoa. A pesquisa tinha ênfase em missões. ênfase em missões. Dados relacionados identificando regiões carentes. Tá. Regiões carentes e gente carente. Gente carente. Identificando o perfil do líder, quem é o líder sertanejo, evangélico, qual a sua visão. Isso foi se aperfeiçoando, né? No início não estava muito claro. Essa coisa foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, né? E nós formatamos um material chamado Perfil Religioso do Nordeste, na época que foi bem divulgado aqui no Brasil. Tivemos o apoio na época da CEPAL, que estava em parceria com a gente, né? A Visão Mundial patrocinou a nossa pesquisa, bem minuciosa. Isso eu já estou falando já em 2002. Fizemos um trabalho bem criterioso. Isso. Naquela época, você lembra, Pedro, assim, talvez alguns dados, algumas coisas que essa pesquisa mostrou naquela época, dessa realidade, do ambiente que vocês estavam pesquisando? O que chamou a atenção naquela época? Foi constatado o crescimento bem acentuado, nós constatamos isso, ficamos alegres, nas cidades, dos anos 80 para os anos 90, houve um crescimento, assim, a quantidade de igrejas nos municípios, né, na sede municipal. O percentual evangélico, né, foi elevado. Foi bastante elevado o crescimento. Mas também foi constatado um outro grande desafio, a zona rural. Na região de Itaporanga nós fizemos... Aonde pudemos chegar com o carro, nós chegamos. E constatamos que 80% das casas nunca tinha recebido a presença de alguém com uma palavra evangélica, uma palavra sobre as boas novas do evangelho de maneira clara. Já, tipo, eu lembro de uma senhora, dona Zefinha, né? Lá no sítio, o nome do sítio, o sítio Cobra. Dona Zefinha, chegamos lá, já apareceu algum crente por aqui? Eram perguntas mais abertas assim, né? Ela nunca teve o privilégio de receber um crente na minha casa. Né? Mas se vocês são crentes, são bem-vindos. Vamos entrar que eu vou fazer um cafezinho pra gente agora. Para mim é uma honra. Em contraste com o seu Antônio, em outro sítio que não me vem à memória agora. Nunca vem um crente aqui, eu não quero que venha, não. E se vier algum, vá para baixa da égua. Né? Eu lembro que na época eu tive dengue, muito estressante o processo de pesquisa, sabe? Sol, lama, que estava chovendo, intercalava, né? Às vezes sol a pino, e às vezes chovia, e atoleiro. E eu falando com o Lourenço Kraft,
que era o cara da pesquisa da Pesquisa, CEPAL. Pesquisador. Eu disse, cara, eu vou desistir, tá difícil. Lourenço Stefania. O Fernando Pedro está trazendo à memória alguns nomes, né, que é parte da história, né? Isso, da nossa, inclusive. Né? Nós fizemos um rally com o Lourenço, por falar nisso, o Lourenço e Stefania, muito interessante. Em 99, antes dessa pesquisa, né? Que fiz lá sob a orientação dele. Só fazer uma ressalva que a gente falou das ondas da Califórnia, né, Brega? Assim, para não dar a impressão que é uma crítica àquilo que vem da América do Norte, mas eu acho assim, por outro lado, tem uns camaradas que a gente conhece que deixaram um ambiente socioeconômico tão próspero e abundante, né, para se meter em lugares desse país, o Brasil, sobretudo décadas atrás, em que a situação era muito mais crítica que hoje. Pior, né? Então, assim, o Lourenço, a Stefania, a esposa dele, tantos outros que a gente conhece, que são missionários, chamados missionários americanos e europeus, que a despeito de toda essa questão que a gente discute... se despojaram, né? Exatamente. Para poder servir. É verdade, o Lourenço é um testemunho. Alguns se aculturaram, inclusive. Exato. Aliás, lá no Nordeste tem alguns assim, bastante aculturados, né? Inclusive no sotaque nordestino, né? Tem gente tem gente muito que eu respeito muito lá, há muitos anos, né? Agora, Pedro, assim, desse ano que vocês... Como é que é o sobrenome do John? Medcraft. Medcraft. Nós viajamos junto para o México em 2003. É uma figuraça, americano com ele é inglês. Inglês com sotaque nordestino. Uma delícia, né? Ficar conversando. I don't believe. É muito bom. Mas assim, desse ano que vocês começaram a fazer a pesquisa para hoje, você vendo o quadro hoje, né? Vocês percebem assim que houve uma melhora e que áreas, pensando que você tem feito um trabalho de evangelização, pensando no Evangelho Integral, que áreas que ainda são críticas? Ok, e como eu estava colocando... Desse retrato aí de quase 12 anos para cá. Eu acho que um exemplo que ilustra bem o avanço na zona urbana, né, nas pequenas aglomerações urbanas, que são as sedes municipais, lá no nosso contexto do semiárido, é Diamante. Diamante, há 30 anos atrás, não tinha uma igreja. Hoje, Diamante fica a 45 quilômetros, um pouco menos, 26 quilômetros de Itaporanga. Diamante tem 7 igrejas, é um município com 7 mil habitantes. E ainda não chegou, porque é outra problemática, outra questão que eu acho que é interessante compartilhar aqui, ainda não chegou às igrejas comerciais ainda, explicitamente comerciais. Midiáticas. Graças a Deus. Né? Lá em Diamante, mas Itaporanga já chegaram as 3. Entendi. As principais, né? Entendi. Mas Itaporanga, mesmo com esse fato, hoje nós estamos em Itaporanga com 17 igrejas. Né? E são boas igrejas, à exceção de uma ou outra. São boas igrejas. Mas só que a zona rural é um desafio ainda. Então, mas se percebe, por exemplo, 17 igrejas, me parece que houve um crescimento alto em pouco tempo, né? Em poucos anos. É perceptível, Pedro, assim, o impacto na sociedade como um todo da presença dessas igrejas? Ou a gente ainda lida com essa dificuldade que não é só lá de Itaporanga, mas é aqui de São Paulo. Então, quer dizer, a gente vai tendo uma proliferação de igrejas, de comunidades. Está se repetindo o que ocorre. Mas sem um impacto em termos de uma transformação social. O crescimento dos chamados evangélicos nominais, mas que não necessariamente no contexto da sociedade. Ou às vezes nem só nominal, viu, Brega? Mas assim, faltando um discipulado que traga esse olhar para essa realidade do entorno, da comunidade, que da igreja implica na sociedade mudanças do sal da terra. radicais, né? Verdade, hoje, por exemplo, nós falamos de 17 igrejas. Quem faz obra social, ou quem tem um discurso profético contra as estruturas em Itaporanga, injustas. Só a nossa igreja. Uma igreja. A turma se omite. Temos pastores éticos, temos pastores picaretas no contexto da nossa região, não me refiro agora exclusivamente a Itaporanga, temos mais omissos, não trazem, não denunciam a venda de produtos em nome de Deus, ou essa coisa da
prosperidade, né? Em nome de Ou Deus, mesmo não há denúncia porque não vou mexer na igreja do outro, o pessoal é omisso, não tem uma voz profética. Entendi. Se repete na nossa região o que ocorre em João Pessoa, deve ocorrer por aqui também. Mas essa omissão vai, quer dizer, além disso até, não interfere, não denunciam também as injustiças no ambiente social em todos os níveis. Também não. Né? Não há sequer não há sequer uma conscientização, um alerta com relação ao voto, que seria o mínimo. Tá. Não venda seu voto. Por que não venda seu voto? Pelas implicações, está legitimando a corrupção, coisa desse tipo. O pessoal não trabalha. E pessoas, inclusive, que foram alunos nossos, né? Que a gente até lamenta, né, um pouco. Né? Entrou na cabeça ou não entrou no coração? Não convém. Né? Agora, aquela coisa mais grosseira de receber o dinheiro do político, naquela coisa maquiada, né, a pretexto do tijolo da igreja que vai fazer um quarto do telhado. Os nossos ex-alunos não entram mais nisso, não. É explícito demais, né? Fica. Mas a omissão, infelizmente, ainda ocorre. Eu estava pensando por causa do tempo, a gente talvez falar um pouquinho, Braga, sobre eu queria, a Casa da Vida. Antes um pouco, eu tinha falado da sua rotina, né? Tinha perguntado sobre sua rotina, seu dia a dia, e que tem a ver com a Casa da Vida, né? Que é a ONG que você criou e lidera para viabilizar processos e projetos no cuidado de pessoas, você chama de vulneráveis. Isso. Como é que é esse dia a dia de vocês lá? Com o surgimento da igreja, nós passamos a levar a equipe, levar o grupo disposto, né, com saúde, com estrutura e com motivação para a evangelização. A gente, inicialmente, né, em áreas onde estão as pessoas vulneráveis, naturalmente. A vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade emocional, crianças vulneráveis, expostas a abuso sexual, né, expostas a abuso na dimensão da violência física, né, emocional, as mulheres da mesma forma. Nós temos, infelizmente, eu acho que é uma questão, eu sei que é uma questão cultural latino-americana, a opressão do homem na mulher bem mais acentuado, mas no sertão, no Nordeste, mais ainda no sertão, é bem mais a opressão. E no contato, um contato motivado pelo amor em Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor de levar o Evangelho, as pessoas que estão nessa, vamos dizer, à margem, elas percebem quando nós estamos com um evangelismo higiênico, né? Ou seja, eu estou te evangelizando, mas mantenho uma distância, e quando é um evangelismo motivado pelo amor. E quando é motivado pelo amor, elas se aproximam. E elas sinalizam, me ajude. Né? Nós ouvimos isso na área do meretrício lá em Itaporã, profissionais do sexo, tanto masculino quanto feminino. A gente está aqui e vocês estão nos desafiando, mas a gente não sabe o que fazer, não tem profissão. Motivados pela carência da zona rural, né? O Riacho da Onça, que é o nosso foco principal, veio a ideia. Vamos começar um projeto. Depois o nome veio, passou a ser Casa da Vida, que inicialmente a ideia inicial era cursos profissionalizantes pertinentes à região, fácil de assimilação e de curto prazo, para trazer essa moçada. Aí começamos com um curso de... A ideia era oferecer subsídio para essas pessoas começarem a andar. Alternativa. Sair da coisa. Do processo de exclusão para um processo de inclusão com dignidade. Essa foi a nossa motivação inicial. Daí veio quais são os cursos? Pintura de pano. O pessoal terceiriza a pintura de pano para exportar. Né? Então você pinta um pano, dependendo da qualidade da pintura, 50 centavos por pano, que você leva 15 minutos para pintar, quando você pega a técnica. Nós tínhamos na nossa igreja uma professora voluntária que prontamente se prontificou a ensinar, sem ônus. Corte e costura. Começamos com corte e costura. As fábricas locais perceberam que nós estávamos com esse curso e disseram, não faz corte e costura, mas costura de linha reta, para que nós precisamos para os panos.
Ensina esse pessoal que a gente vai absorver. 50% pelo menos tem vaga garantida nas fábricas. Né? E a sede da Casa legal, da viu? Vida está onde? Está Tá em Itaporanga, na área central. No templo, na área prédio da igreja, alugado não? próximo ao templo. Próximo ao templo. Próximo ao templo. Tá. Então esse pessoal é encaminhado para lá. Encaminhado Mesmo pra o lá. pessoal do sertão, Isso. gente que chega encaminhado para lá. Exatamente. Nós temos pessoas que estudam conosco de municípios distantes, a 50 quilômetros, que vêm. Aí o critério é qual é a sua renda. Né? Aí como comprovar? O cartão do Bolsa Família é um comprovante. Né? E outras referências. Né? Tem que ser o pessoal e aberto. A nossa prioridade era o pessoal do profissionais do sexo. Só que eles eram arredios, estavam. Não chegou ninguém. Chegou ninguém. É a desconfiança, né? A discriminação é natural. Com 6 meses depois, começaram a chegar mulheres profissionais da área, outras que chama lá, popularmente conhecido como ROI. É conhecido, né? Que é a área do baixo meretrício mesmo. Aí foram chegando devagarinho. E o que eu fiquei alegre, eu acho que 9 meses mais ou menos, cursos de 3 meses, cursos de 6 meses. Mecânica de moto é um mecânico da nossa igreja que quando soube, disse, ele compartilhou, não com a gente, mas com um amigo nosso, e esse amigo chegou, ele disse, olha, o irmão lá não vai querer ser professor de mecânica de moto, eu estou falando de 5 meses atrás. Vou ensinar ele do jeito dele lá, né? Parece que eu estou vendo. Eu não vou ensinar minha profissão para esses caras aí, não. Eu não vou, vai que você vai roubar a minha clientela de jeito nenhum. E nós ficamos orando, né? E deixando, daqui a pouco ele chegou espontaneamente, eu quero ensinar. 4 meses depois, aproximadamente. E hoje ele está vibrando. Isso aí, viu? Claro. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? É repartir, né? Repartir o que eu acho muito bacana, ouvindo você contar isso, eu falo assim, isso é boa notícia, né? Essa é boa notícia. Isso é boa notícia, isso é evangelho, chegando e transformando o coração, transformando vida, transformando realidades, transformando disposições, valores. A gente se realiza muito com essa Impressionante. Essa coisa aí, que é muito bom. E ele está realizadíssimo, já está com a segunda turma. Né? Ele tá tendo... Antes ele era mecânico de moto, agora o que ele é? Agora eu sou professor de mecânica de moto. Professor voluntário. E dizendo, puxa vida, é muito bom isso, eu estou tendo muito prazer, aí aponta para o coração, assim, eu estou tendo muito prazer em estar aqui. Né? Vamos continuar, né? E a turma aprendendo, né? A turma sonhando, a turma vendo que pode, né? Mas eu fiquei contente, foi quando o gerente de uma rede de lojas lá de eletrodoméstico popular se prontificou também a ensinar técnicas de venda. Interessante. O pessoal do profissional do sexo masculino, os homossexuais que são profissionais da área, quando souberam, eles disseram assim, o Armazém Paraíba, que é a loja, a rede de loja, eu estou sabendo que emprega pessoas e estão abertos a receber pessoas independente da opção sexual. E esse gerente é gente boa, apesar de ser da Assembleia de Deus. Apesar de ser da Assembleia de Deus. É gente tranquila. Né? Eu estive lá pedindo emprego para ele estava aberto. Vamos lá. Eu estava na secretaria substituindo uma outra voluntária lá. Aí chegaram 4 caras assim, desconfiados e tal. Né? Aí, vai ter aula aqui sobre técnica de venda? Sim, meu irmão, o professor está na sala, vocês são bem-vindos. Aí passou os 4 caras assim. Aí eu fiquei contente demais. Eu digo, Sueli, eu liguei para a Sueli, minha esposa. Sueli, os caras chegaram finalmente. Ela deu um aleluia lá do outro lado. A gente era o público-alvo preferencial que a gente tinha, né? E foi muito bom, assim. Foi feito uma aí olha a coisa, um irmão da Assembleia de Deus, que é gerente de uma loja, com um grupo de homossexuais, em sala de aula, na Casa da Vida, ligada a outra denominação. Né? Agora, lindo também é a família espírita da região, que, vendo o nosso trabalho, doou 2 máquinas de costura profissional na Casa da Vida. E ele chegou lá emocionado, eu recebi com muita honra ele, agradecendo, né, o senhor kardecista. Ele disse, eu estava esperando por isso em Itaporanga. Isso sim. Isso é interessante. Ele emocionado com os olhos lacrimejando, disse, meu irmão, vamos orar.
Estou lembrando, é inevitável, Pedro, o texto de Mateus 5, né? Sejam sal e luz, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Isso aí, Pedro. Escuta, e as crianças, onde que elas entram ou ainda não estão sendo contempladas nesse... Então, fevereiro agora, a gente recebe que eles chamam lá de facilitador da Compassion. Nós estamos interessados em investir aqui na região. A Compassion hoje está canalizando recursos para áreas mais carentes, está deixando os centros urbanos no processo de transição. Como é que vocês trabalham com crianças? Aí eu coloquei, nós temos muita vontade, nós não temos recursos. Queremos contribuir com a alimentação balanceada, queremos contribuir com o evangelho, queremos proteger as crianças vulneráveis, né? À mercê aí de violência, de carências. A gente não tem recurso. O que é que vocês fazem já hoje? Aí pontuou o nosso trabalho além da escola bíblica, que é uma vez por semana, que envolve coisas, inclusive alimentação, trabalhos pontuais e celebrações pontuais. E ele começou a ver a nossa estrutura e disse: o que é que vocês acham de adotarem? Né? 70 crianças. Eu topei o desafio. Topamos o desafio. Hoje estamos com 90 crianças sendo recebidas, né? Acolhidas, alimentadas, cuidadas, amadas. E são de áreas, né? A gente fica chocado com o nível de maus tratos que elas são vítimas, né? Elas são trazidas por familiares, enfim. Nós temos, os familiares trazem. Aí vale-se assim, trazer uma observação sobre a reputação da escola, da estrutura, né, social, da Casa da Vida em si. As pessoas querem, confiam, têm credibilidade, e tem pessoas na fila, né, para entrar, né, mas não temos estrutura. O prédio é alugado, o prédio da igreja é alugado, a gente está num processo de desafio. O desafio é conciliar tudo isso, né, e os pais trazem, e as crianças estão evangelizando os pais. As crianças estão ouvindo o que é amor, estão ouvindo sobre a pessoa de Jesus, músicas, e chegam em casa, e normalmente são lares, pessoas com problemas com droga, com crack. Crack é uma epidemia gravíssima no Brasil, que tem que ser feito um trabalho. É questão de segurança nacional, e os governantes, é uma coisa de governo, tem que trabalhar de maneira muito séria, né? Então, vítimas de crack, vítimas de pedofilia. A pedofilia, incesto, atrelada ao incesto, é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Né? A gente conhece a ponta do iceberg. Sim. É muito desafiante. Muito mais dramático. Sobretudo nesses ambientes, né, mais áridos, né, assim, onde há menos policiamento, menos denúncia, há mais comprometimento, as famílias são mais complexas, né? É uma coisa cultural também, sabe, da promiscuidade. De pais que mercantilizam suas próprias filhas e filhos. Toda uma estrutura complexa. É gravíssimo, é gravíssimo. É grave. O Pedro, a gente está chegando no final, mas eu queria pensar numa coisa assim. Pedro Sertão. Carlos e eu, nós vivemos em São Paulo, que é uma cidade com características próprias, tem todos os seus problemas e as suas peculiaridades. E eu, assim, muita gente vê esse programa. Espero, né, Breno? Sempre vê, né? Papo na Rede. Mas assim, tem gente de tudo quanto é lugar. A gente recebe e-mail de gente, amigos que a gente conhece de outros países. Daqui, dali e dalém. A minha pergunta é assim, Pedro Sertão. A gente tem muito pouca ideia do que seja o sertão, sobretudo o sertão nordestino, né? E por conta de uma ideia muito equivocada ou muito pobre no sentido de entender o que é, existe muito preconceito em relação ao que acontece no Nordeste, sobretudo as regiões mais carentes.
Eu queria, assim, da gente terminar, você... Há rotulações, né, Fernando? Há enfim, estigmas, né? toda uma questão que se coloca. Tatuagens sociais, né, que são colocadas. Toda uma história de opressão. Em relação ao nordestino, de modo geral. É complexo. Preconceito, né? E a gente que está aqui, aí eu estou falando assim, a gente está aqui em São Paulo, vive uma outra realidade, tal, às vezes ouve, tem contato, mas não é esse contato intenso, sobretudo de viver lá. Dia a né? dia. Você está lá. Uhum. Para a gente terminar o nosso papo, eu acho que ajudar, assim, o que você poderia falar para quem não é do sertão, para que esse veja o sertão com outros olhos, entenda melhor um pouco o que é o sertanejo, esse camarada que está lá. Né? A tentação que a pergunta provoca é romantizar, né, e idealizar um sertão que existe, é o verdadeiro, o autêntico, o homem que tem palavra, e essa realidade ela está ultrapassada. A minha geração, a turma que nasceu nos anos 60 para cá, eu estou me referindo ao povo sertanejo, a ética está uma ética relativa, mais do que aquela que com bigode a palavra valia, né? Mas é um povo digno, apesar dessa problemática que está na cultura. É um povo que quer vencer. O IDH hoje da microrregião de Itaporanga, que abrange 11 municípios, que é semiárido, é superior ao IDH, lá é médio, ao IDH do litoral norte, que é a minha região. Terra boa, chove o ano inteiro, né? Fruta à vontade. O IDH da minha região é IDH baixo. Isso diz respeito isso é reflexo não de uma elite política que é retrógrada tanto quanto a minha região, mas de um povo trabalhador, um povo que olha para frente e que, tendo oportunidade, vai honrar muito o Nordeste, o sertanejo. O sertanejo que veio em levas, né, ao longo das décadas para o Centro-Sul, era porque não tinha nenhuma escapatória. Ou vinha ou morria de fome. Não havia condições de sobrevivência. Mas é um povo que ama a sua terra. É um povo que honra a sua terra. Tem uma autoestima baixa. Mas mas ao mesmo tempo ama sua cultura, ama sua vaquejada, ama seu rubacão, que é um prato típico, ama a sua buchada, né? E que se chega alguém esnobando de outra região, ele fecha o coração e diz: sou mais eu. Tem muito que mudar, tem muito que crescer, mas é um povo que tem um potencial maravilhoso. Eu amo, por isso que eu sou Pedro Sertão, Silva, porque eu me identifico com o sertanejo. Né? Até ficou até no ar, né, o porquê do sertão. Eu me identifico, é a terra que eu não tive. E eu casei com a sertaneja, minha esposa é do sertão, da Tromba do Elefante, o semiárido do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Tá joia, Pedro. Olha, foi uma alegria ter Prazer você nosso. aqui. A gente acabou agendando meio em cima. Esse papo foi gravado, porque tá assim, hoje é uma quarta-feira, a gente faz o programa na quinta. Mas quando a gente ficou sabendo... vai pro ar, né? a gente não vai, a gente vai disponibilizar em breve, mas quando a gente ficou sabendo, falou, não, é uma oportunidade boa para te ouvir e saber o que Deus está fazendo lá, através de gente como você e outros irmãos que estão lá. Obrigado pelo tempo. Prazer nosso. Obrigado. Deus te abençoe nesse tempo por obrigado aqui. Pelo espaço, pela honra de poder estar com vocês aqui. E vai nos atualizando aí dos movimentos que vão acontecendo, aproveitando as mídias, né? Beleza. Para que a gente vá atualizando os outros, né? Através das nossas comunicações aqui também. Mas bem-vindo, Pedro. Obrigado. Boa estada aqui no Sul. Que Deus te use para estimular muitos meninos e meninas nesse congresso lá em Campinas, né? Amém. Para servir, né? Gente que pode fazer diferença e que às vezes, né, não está vendo nada diferente atualmente, né? Tem gente que para ver diferença precisaria ir para lugares diferentes, né? E não ficar na mesmice da vida, né? Mas é isso aí. Legal, bem-vindo. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Vamos lá. Até breve. Obrigado, Daniel. Joia. Tchau.